Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia, aqui da Fundação Oswaldo Ramos. Nós planejamos um bloco de reuniões nesse primeiro semestre, onde nós vamos discutir a linha de cuidado integral da doença renal crônica no SUS. Essa iniciativa é da Fundação Oswaldo Ramos, com a participação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e a Secretaria de Atenção Especializada de Saúde do Ministério da Saúde. E a ideia é discutir os entraves e soluções para a implementação da linha de cuidado integral da doença renal crônica no SUS e discutir, propor soluções para esse sistema e que envolve também as disparidades geográficas que tem no país. Para ter uma ideia, nós tentamos, no decorrer dessas semanas, obter algum dado do registro de pacientes em diálise no Brasil, em cada uma das regiões brasileiras. É difícil você ter um número concreto. Na minha apresentação, nós vamos ter diversos números, que são números aproximados, embora os pacientes em diálise, eles recebam eles comparecem a uma unidade de diálise ou recebam equipamento mensal em sua residência. Nós não temos um número, um registro, nem dos pacientes que estão pelo Sistema Público de Saúde, nem daqueles que estão dentro do sistema de medicina suplementar. E também não tem nenhum registro, como nós temos no transplante, de curva de sobrevida atuarial dos pacientes em diálise. São entraves elementares, assim, para que nós possamos ajudar a desenhar alguma política de atendimento desses pacientes. Então, o que eu vou fazer hoje é só descrever assim, alguns aspectos que nós vamos discutir no decorrer desses 6 meses e até qual o planejamento que nós fizemos em relação à participação de pessoas da Sociedade Brasileira de Transplantes, da BTO, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e da Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, e também de alguns membros da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, essa agenda que foi proposta é entender a jornada do paciente com doença renal crônica, desde o tratamento conservador até o transplante, passando pelo cuidado pré-dialítico e a diálise. Nós sabemos que, como eu mencionei, não tem disponível um número exato de pacientes, ou mesmo qualquer forma de calcular uma sobrevida atuarial como nós conseguimos no transplante. Tem uma disparidade geográfica de profissionais e nefrologistas no Brasil, que é semelhante àquilo que acontece com o transplante e com o número de pacientes em diálise por milhão de habitantes. Hoje, falta vagas em vários estados ou várias regiões. Aqui em São Paulo tem regiões que não tem vaga disponível para o paciente entrar em hemodiálise. Por isso, nós desenvolvemos aqui no Hospital do Rim um programa de incremento de diálise peritoneal, que nós estamos fazendo treinamento, criamos uma unidade para treinamento de pessoas de todos os estados brasileiros. A atividade transplantadora no Brasil, o sistema é muito bem estruturado, mas tem uma lista extensa de pacientes. Hoje tem 36 mil pacientes aguardando um transplante, está realizando um pouco menos de 6 mil transplantes por ano. E depois nós vamos tentar elaborar, no final dessas apresentações, um documento que leve essas propostas para minimizar esses entraves na linha de cuidado da jornada do paciente portador de doença renal crônica ou aquele que é candidato a desenvolver a doença renal crônica. Essa é um cronograma assim, do que nós vamos fazer. Hoje, como eu disse, eu estou fazendo uma apresentação inicial, apenas destacando alguns aspectos. Na semana que vem, o Dr. Aristides Vitorino vai estar presente aqui na reunião nossa para falar sobre o cenário do boletim epidemiológico no Ministério da Saúde, que talvez traga alguns números para nós consolidarmos essa sequência de reuniões. Na semana seguinte, o Dr. Marcelo Kantarovich, que trabalha na McGill University no Canadá, vai falar sobre a referência dos pacientes que estão em programa de diálise para o sistema de transplantes. Ele fez uma pesquisa internacional sobre isso.
Em seguida, o Dr. Gustavo Modelli, depois o Farid, que era da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Adriano Massuda, que é o coordenador do SAS, do Ministério da Saúde, a Daniela Ponce, o presidente da SBN, depois a Carmen, que é também do Ministério da Saúde, a ela, o Rodrigo, que vai falar sobre o dimensionamento do trabalho, da força de trabalho na formação do nefrologista. E assim nós vamos seguir o PECOA, que é um nefrologista brasileiro que é professor em Michigan, depois a Tainá, a Patrícia, tem Walter Garcia. Então, tem vários assuntos que nós vamos relacionar dentro desse tema. E, no final, nós vamos tentar entender quais são os entraves em cada uma das regiões brasileiras, das 5 regiões brasileiras, e vamos fazer um encerramento no mês de julho. Essa é a programação que nós fizemos, no sentido de tentar organizar, junto com a Sociedade Brasileira de Transplantes, Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Associação Brasileira de Transplantes, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, algum projeto que possa, pelo menos, conseguir obter os dados para poder fazer algum planejamento em termos de alocação dos pacientes em diálise e também do encaminhamento desses pacientes em transplante. Então, a linha de cuidado a jornada do paciente que é portador de doença renal crônica, ele passa por um tratamento conservador, que eu sempre achei esse número de 2,4 milhões de pessoas um número muito grande, que estaria na atenção primária. Esse é um número muito grande, mas no Brasil 10% da população, hoje 10% da população tem diabetes. Então, é razoável que cerca de 20 milhões de pessoas, é razoável que tenha cerca de 2 milhões de pessoas, de alguma forma, na atenção primária, em acompanhamento por causa de algum déficit de função renal, ou algum indício de déficit de função renal, como uma proteinúria inicial no paciente diabético. Na atenção especializada, aí já envolve não a atenção primária, que é feita por clínico geral, nas unidades básicas de saúde. O cuidado pré-dialítico, também se imagina que tenha 340 mil pacientes nesse cuidado, já com o especialista. Desses pacientes acabam em diálise, tem 150 mil pacientes em diálise, eu acho que esse número é um pouco maior do que esse, e só 6 mil pacientes que estão em diálise peritoneal, um percentual muito baixo, comparado com o percentual de outros países. Tem países que têm mais de 50% dos pacientes em diálise peritoneal. Aqui no Hospital do Rim, em especial, mais de 50% dos 500 pacientes que estão em diálise aqui no Hospital do Rim estão em diálise peritoneal. Isso graças ao trabalho de um grupo que privilegia a diálise peritoneal e que dá muita atenção a esses pacientes para entrar em diálise peritoneal. Entra por ano, desses 340 mil que está em cuidado pré-dialítico, se imagina que tem cerca de 50 mil pacientes novos para serem admitidos em diálise, para ocupar essas vagas. Desses 160 mil pacientes em diálise, 27 mil deixam a diálise por óbito, e cerca de 6 mil pacientes deixam a diálise porque vão para o transplante renal. A necessidade de transplante renal que nós temos no Brasil, se completar 50 ou 60 pacientes por milhão de habitantes, nós teremos que fazer 14 mil transplantes, né? Um pouco mais que dobrar o número de transplantes no Brasil. Então, se nós observarmos essa linha de cuidado, essa jornada do paciente portador de algum déficit de função renal, e eu vou descrever assim mais ou menos as dificuldades que tem em cada uma dessas áreas. As dificuldades gerais, assim, comuns a todas as áreas, principalmente para quem está na atenção primária, quem já visitou um programa de saúde da família, vê que o médico, que é, em geral, um médico recém-formado, ele tem uma sobrecarga enorme de diretrizes clínicas, ele trata tanto do diabético como do hipertenso, como de qualquer outra condição clínica crônica, e ele tem uma sobrecarga muito grande de diretrizes, que são organizadas por alguns profissionais, líderes, e que a maioria dessas diretrizes não estão informatizadas. Ele tem que, nos 10 ou 15 minutos que
ele tem disponível para fazer uma consulta clínica com um desses pacientes, ele gasta um pouco mais da metade preenchendo algum tipo de formulário, algumas vezes é preenchimento manual desses formulários. Os níveis aqui da atenção primária, atenção especializada, até o final aqui, eles não estão alinhados. Os recursos tecnológicos de telemedicina ainda são bastante subutilizados, ele poderia ser bastante utilizado na atenção primária. E 24%, 20% a 24% do atendimento dos pacientes portadores de doença renal crônica no Brasil, ele é provido pela medicina suplementar e depende da cláusula contratual de cada uma dos trabalhos, dos contratos oferecidos. O paciente pode ter essa disponibilidade ou ele tem que ser dirigido ao Sistema Único de Saúde quando essa possibilidade não é abrangida no seu contrato. Aqui também chama bastante atenção o perfil percentual da faixa etária dos pacientes em diálise crônica no Brasil. Então, hoje, 35%, 36% dos pacientes que estão em diálise têm mais de 65 anos. Desses pacientes, 60% deles são portadores de nefropatia diabética. E a principal causa de admissão dos pacientes em diálise hoje é a nefropatia diabética. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma população que é uma população mais idosa, com bastante comorbidades, e tem poucas crianças, isso é ótimo, né, que o número de crianças em programa de diálise ou que estão matriculadas para transplantes tem decrescido no Brasil nos últimos anos. Nós vivenciamos nos últimos anos também uma saturação do serviço de terapia dialítica na última década. Até 2 anos atrás, nós tínhamos aqui em São Paulo cerca de 2.000 pacientes em diálise precária em unidades hospitalares. Tem a paciente que ficou internada mais de 6 meses fazendo diálise hospitalar. Então, teve um crescimento do número de centros de diálise muito pequeno. Ele saiu em 2012 de 650 para 800, para quase 900 centros. E o crescimento dos pacientes que necessitavam de diálise ou que entraram em diálise, não que necessitaram de diálise, cresceu 60%. Então, o número de centros cresceu muito menos do que o número de pacientes. Então, esses centros tiveram que expandir ou então aumentar o número de turnos. Alguns centros chegaram a fazer 4 turnos. E essa é a projeção de crescimento para os próximos anos. Então, em 2024, também, de novo, esse número não bate com a primeira informação. Esse é um número que veio de uma análise feita dos dados do DataSUS. Todos os pacientes estão no DataSUS porque eles recebem uma PAC. Então, em 2024, tinha 165 mil pacientes. A perspectiva para 2026 é ter perto de 180 mil pacientes em programa dialítico no Brasil. Como o Walter Garcia estava comentando, é possível que tenha um equilíbrio do número de pacientes que entram em diálise, aqueles que falecem na diálise, que saem para transplante, quando esse número chegar em 220 mil pacientes em diálise. Então, isso já é um dado importante para fazer uma programação, uma perspectiva de qual é o número de postos de hemodiálise ou de diálise peritoneal que nós precisamos ter disponível para atender a necessidade da população, desde que quando esse número chegar em equilíbrio. Existe uma disparidade geográfica, demográfica, uma disparidade geográfica muito grande disparidade geográfica na disponibilidade de nefrologistas no Brasil, na demográfica. Então, tem mais de 5 mil nefrologistas formados no Brasil. Esse número ele dobrou nos últimos 10 anos, nós tínhamos metade há 10 anos atrás, e 60% desses nefrologistas estão nas capitais estaduais. Tem 57 programas de residência médica em nefrologia no Brasil, que formam 276 nefrologistas. De novo, a maior parte deles procuram ficar nas capitais. Isso é fácil entender, que quando forma uma família, a disponibilidade de escolas de qualidade para os filhos é o que limita os profissionais de saúde, algum outro tipo de profissionais
a ficarem sediados nas capitais. E tem uma distribuição geográfica dos nefrologistas que é bem desproporcional. Então, no Amazonas, como nós vemos, ele tem, nessa cor mais clara, um nefrologista para cada 100 mil habitantes, e aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem um nefrologista para cada 31 mil habitantes. Eu até acho que esse número está um pouco defasado, tem um pouco mais do que... Então, tem uma concentração de nefrologistas na região sul e na região sudeste, e que acompanha mais ou menos o número a proporção de diálise em cada uma dos estados, e também a disparidade geográfica em termos de oferta de transplante ou de realização de transplantes, é mais ou menos semelhante a essa distribuição de nefrologista. Isso acontece aqui no Brasil, e acontece também em outros países que têm dimensão territorial, como o Brasil, como acontece no Canadá, ou mesmo nos Estados Unidos. Algumas regiões dos Estados Unidos é muito difícil você ter profissionais especializados em qualquer área. O número de transplantes no Brasil também cresceu, né? Nos últimos 12, 14 anos. Aqui fazia perto de 4 mil transplantes, ou foi feito perto de 4 mil transplantes. A maior parte deles, o percentual, 40% deles com doador vivo. Aqui, doador vivo não aparentado, 270 pacientes, 270 transplantes. Aqui foi a queda que teve durante o Covid, e agora nós retomamos no ano de 2023, ou 2024 nós não temos dado ainda, mas não chegou em 6 mil transplantes. E aqui chama a atenção que no Brasil está crescendo o número de transplantes com doador falecido, está decrescendo o transplante com doador vivo aparentado, em função da diminuição do número de pessoas dentro do núcleo familiar. O núcleo familiar, alguns anos atrás, tinha sempre 4 ou 5 filhos, e agora a média é ter menos do que 2 filhos por casal. A população brasileira deve decrescer ou estabilizar nos próximos anos também. Isso tem menos oferta de doador vivo aparentado dentro da família. E doador vivo não aparentado, existe no Brasil uma política de promoção desse tipo de transplante em função da disparidade social que existe no Brasil e do risco de comprometer com doador vivo não aparentado o Programa Nacional de Transplantes. É diferente do que acontece na diálise. No Brasil, nós temos registro brasileiro de sobrevida de transplantes. Aqui, esse é um registro aqui do Hospital do Rim, então isso também vem melhorando. Aqui com doador falecido, há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, a sobrevida de 1 ano dos pacientes que receberam rim de doador falecido era menor do que 80%, e hoje ela é superior a 90%, em alguns centros chegando a 94%. Isso depende da qualidade, do tipo de paciente que está sendo transplantado num determinado centro. Mas no transplante, o transplante, assim, os dados do transplante do que os dados da diálise. Independente de ter os dados mais consolidados, a disparidade geográfica na atividade transplantadora do Brasil também é bastante exuberante. A região norte tem 6,7 transplantes renais por milhão de habitantes, tem 7 doadores por milhão de habitantes, numa região que tem 17 milhões de habitantes. E aqui na região sul e na região sudeste, tem um número de transplantes próximo daquele que nós precisamos alcançar para manter o equilíbrio da necessidade de transplante. Tem 42 transplantes por milhão de habitantes na região sul, aqui na região sudeste também 40 transplantes por milhão de habitantes, e também o número de doadores efetivos na região sul é muito maior do que nas outras regiões do Brasil, e essa região tem 30 milhões de habitantes. Então, uma das questões importantes é corrigir tanto a disparidade geográfica na disponibilidade de profissionais especializados, na disponibilidade da diálise e também na disponibilidade do transplante e na capacidade da região de fazer captação de órgãos para transplante com doador falecido. Existem 6 estados brasileiros que não fazem nenhum transplante, né? Aqui em cima nós temos mencionados, ou que começaram a fazer mais recentemente, depois que esse slide foi elaborado. Nós temos cerca de 10 milhões de brasileiros que não têm acesso para transplante no seu estado, eles acabam se matriculando
aqui na região sul e na região sudeste, ou então em 2 estados da região norte, que são a Ceará e Pernambuco, que tem programas de transplante tão bem estabelecidos como na região sul e na região sudeste. Isso aqui é só uma relação, para ficar registrado, uma relação de estados que transplantam menos e a relação dos estados que têm um número de transplante maior do que seria quase tão semelhante aos países que têm o desenvolvimento do programa de transplante maior. No Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. O Ceará decresceu um pouco agora no último ano, mas o Ceará sempre teve um número grande de transplantes por 1 milhão de habitantes. Então, quais são os entraves assim no tratamento conservador? Os pacientes de tratamento conservador, eles são tratados, eles são acompanhados nas unidades básicas de saúde. Tem 44 mil unidades básicas de saúde no país. E, como eu disse, a questão principal do médico ou dos profissionais que trabalham na unidade básica de saúde é a sobrecarga de diretrizes e formulários para os clínicos gerais. Eu acompanhei já algumas vezes uma unidade básica de saúde, assim, a pessoa mais importante na unidade básica de saúde é o agente de saúde. Eu tenho um agente de saúde para cada 200 famílias. Ele é selecionado dentro daquela própria comunidade, ele vive naquela comunidade, ele conhece aquelas 200 famílias, conhece a necessidade de saúde daquelas 200 famílias. Impressionante o trabalho dessas pessoas. O médico e o enfermeiro, em geral, eles não vivem na região, a maioria deles não vive na região, eles vivem em uma outra região, e eles se deslocam até aquela região para fazer o seu trabalho diário. E a maior parte, o turnover de enfermagem é muito menor, mas o turnover de médicos, né, para atendimento nas unidades básicas de saúde é muito alta. Então, impossibilita que essas pessoas adquirem uma formação. Quando eles estão adquirindo alguma informação importante para incrementar o atendimento, eles procuram algum outro tipo de trabalho e são substituídos. Então, há uma deficiência assim, na capacitação continuada dos profissionais médicos nesse sistema. E falta uma integração remota com especialistas, que esse é um programa que nós estamos tentando desenvolver aqui no Hospital do Rim, oferecendo para o médico da Unidade Básica de Saúde informações sobre nefrologia e até atendimento com o médico nas duas pontas de nefrologia e de urologia. E também essas unidades, como eu mencionei, elas não são integradas. O tratamento conservador, o cuidado pré-dialítico, a hemodiálise e o transplante renal não tem uma integração entre essas diversas frações do atendimento do paciente portador de doença renal crônica ou candidato à diálise. No cuidado pré-dialítico, tem um número reduzido de especialistas, como eu mencionei, e uma questão assim fundamental só 30% dos pacientes que entram em programa de diálise, eles têm uma fístula confeccionada antes deles entrarem em diálise. 70% dos pacientes entram em diálise, quando entram em hemodiálise, entram com catéter de subclave. E também a fístula não é uma cirurgia trivial, ela não é uma cirurgia assim que você pode deixar para quem está começando a carreira a realizar. Tem que ser uma pessoa bastante treinada, porque a vida do paciente que está em diálise, ele depende bastante da qualidade da realização da fístula. Isso também é uma dificuldade muito grande no país. Tem também falta de profissionais para implantar catéter para diálise peritoneal. Muitas vezes tem uma fila muito grande para essas duas situações. E também o nefrologista que está acompanhando os pacientes no cuidado pré-dialítico, ele está pouco preparado assim, para oferecer as diversas modalidades de terapêuticas para o paciente, comparando a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante preemptivo. A maior parte das vezes o paciente é encaminhado, então ele é orientado em relação à possibilidade de fazer a única, que é a hemodiálise. Por isso que nós temos um percentual muito baixo de pacientes em diálise peritoneal.
E, como eu disse, nós temos uma ausência de registro qualificado integrado dessas informações. Nós não temos registro nem dos pacientes, o registro bem confiável dos pacientes em hemodiálise, então, do processo todo, do caminho todo, não tem registro integrado dessas informações. A hemodiálise, a hemodiálise eu considero sempre até como um milagre, assim, no Brasil. Se nós olharmos só no item 5 e 6, todas as unidades de diálise utilizam equipamentos de última geração. As edificações das diálises hoje elas são bastante apropriadas, tem poucas edificações que são improvisadas, e tem, em função da melhora da qualidade das máquinas de diálise, o tratamento da diálise hoje é bastante razoável. Assim. Eu costumo, para convencer o paciente que não quer entrar em diálise de jeito nenhum, eu falo, eu vou morrer, mas não quero entrar em diálise. O argumento que eu uso hoje em dia, pessoalmente, assim, quando eu abordo algum paciente, quando eu comecei a cuidar de paciente renal crônico para entrar em diálise, minha semana tem 168 horas, o paciente fica 3 vezes por semana, 12 horas, 3 vezes por semana, 4 horas, o que dá 12 horas. E as outras 150 horas, ou 150 e poucas horas da semana, há 30 anos atrás, o paciente ficava sofrendo as consequências da diálise. Agora, hoje em dia, em função da informatização de todo o processo das máquinas de diálise, você fica preso 12 horas na diálise, mas você consegue ter uma vida bastante próxima da normal nas outras 150 e poucas horas que sobram das 12 que você despendeu na diálise. A diálise hoje dá uma qualidade de vida bastante razoável. Tem muitos pacientes que não querem fazer transplante porque estão muito bem em diálise, depende de uma série de condições que alguns pacientes preferem ficar em diálise. Então, aqui, de novo, falta profissionais especializados relacionados à disparidade geográfica de oferta. Tem uma saturação dos centros de diálise com estagnação do seu crescimento nos últimos anos. Como o Walter mencionou, isso deve ser corrigido nos próximos anos. A maior parte dos pacientes que entram em programa de diálise hoje tem mais de 65 anos. Esses pacientes têm bastante comorbidades, eles acabam necessitando de uma retaguarda para internação muito maior do que no passado. E como eles não têm acesso vascular prévio, a maior parte, 70% deles utilizam catéteres centrais ou periféricos, e uma boa parte dos transplantes que nós realizamos hoje são de pacientes que esgotaram todos os acessos vasculares e têm que fazer transplantes por prioridade, por falta de acesso. Muitos deles não têm acesso razoável para implantar um rim de doador falecido. O transplante renal, também nós temos no Brasil um número apropriado de centros, tem 192 centros transplantadores credenciados, também com disparidade geográfica, mas nós temos capacidade para dobrar o número de transplantes e se aprimorar a captação. Por exemplo, se nós tivermos o mesmo número de doadores por milhão de habitantes que tem no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, em todos os estados brasileiros, o número de transplantes sai de 6 para 12 mil transplantes. E no estado de São Paulo, só para citar o que acontece aqui no estado de São Paulo, tem 172 unidades de diálise no SUS, em 83 cidades do território paulista, 33 mil pacientes em diálise, o que dá 733 por milhão de habitantes. Quando isso chegar a 1.000, nós vamos ter um equilíbrio entre o número de pacientes que entram em diálise e que saem por transplante ou por óbito. No estado de São Paulo faz cerca de 2.000 transplantes por ano, mas faz um número grande de pacientes que vêm de outros estados. E é curioso que até agora as regulamentações que foram impostas pela pandemia do Covid ainda não foram revogadas. Então, tem uma série de ações que tem que tomar quando o paciente, o candidato à doação, o doador de órgãos, ou então para o candidato a receber, que já poderia ter sido revogada, evitaria uma sobrecarga do trabalho das organizações de procura de órgãos. Faz assim, algumas sugestões preliminares para minimizar esses entraves, tudo isso vai ser discutido no decorrer desses próximos meses. A telesaúde é uma arma importante para auxiliar na atenção primária. Se você tiver
um grupo de especialistas disponíveis para atender, para conversar com o médico na atenção primária, ou conversar até com as famílias na atenção primária, ou envolver o agente de saúde nesse processo. Assim, é sempre adequado que o paciente faça diálise na unidade mais próxima da residência. Isso com a saturação de alguns programas de residência, principalmente aqueles mais qualificados, isso tem sido difícil manter. A informação sobre a informação apropriada sobre qual que é a preferência do paciente em relação à hemodiálise, a diálise peritoneal, ou mesmo o transplante preemptivo, quando o paciente tem algum doador na família. A maior parte dos transplantes que nós realizamos com doador vivo, eles estão há mais de 2 anos em diálise, já tinha o doador vivo disponível quando eles começaram, quando estavam na atenção especializada. A realização precoce de fístula arteriovenosa, né? E também aqueles pacientes que têm dificuldade para acesso, a priorização precoce facilita o transplante desses pacientes, porque uma boa parte deles são recusados porque não têm mais acesso vascular. A hemodiálise e a diálise peritoneal, nós estamos com um projeto de aumentar a diálise peritoneal, que é possível multiplicar por 3 ou 4 o número de pacientes em diálise peritoneal. Isso seria suficiente para equilibrar, nos próximos 2 anos, o acesso do paciente em diálise, sem ter uma expansão das unidades. É evidente que sempre tem uma questão de remuneração que não faz parte dessa abordagem, pelo menos por enquanto. A remuneração é sempre uma discussão um pouco mais complexa, nós deixamos fora dessa discussão, isso tem que ser discutido diretamente com os líderes no sistema público de saúde. E no transplante, como eu falei, se nós aprimorarmos a captação de órgãos, nós podemos dobrar o número de transplantes que são realizados no Brasil, se fizer o mesmo número captar o mesmo número de órgãos que são captados no Paraná e no Santa Catarina. Então, voltando assim para aquela agenda proposta inicial, então a ideia nossa é discutir, no decorrer desse período aqui, a jornada do paciente com doença renal crônica, desde o tratamento conservador, o cuidado pré-dialítico, a diálise, que, como eu disse, nós não temos um número exato de pacientes, ou mesmo a sobrevida atuarial, para poder desenhar algum projeto de disponibilidade de vaga para esses pacientes nos próximos anos. E o transplante, ele é bastante estruturado pelo Sistema Nacional de Transplantes. Cada estado brasileiro também tem uma central estadual de transplantes, e assim depende bastante do comprometimento do gestor estadual local, mesmo em regiões que têm menor recurso, para que o transplante possa ser incrementado, como acontece no Ceará, no estado do Ceará e no estado de Pernambuco. Essas outras questões eu já abordei no começo, a disparidade geográfica, a demografia dos pacientes em diálise e a falta de vagas, e a atividade transplantadora e as propostas para minimizar a linha de cuidado dos transplantes nesse ano. Isso aqui é uma questão assim, que eu pessoalmente me interesso bastante, que faz parte assim, de um entrave para a qualidade de vida do paciente que está nessa linha, nessa jornada de atendimento do paciente, da sua jornada como renal crônico, como uma pessoa que é portadora de uma doença renal crônica e que vai precisar de diálise. Então, esse é um artigo que saiu no Kidney International, que está disponível aqui embaixo, a referência, e fala sobre a restrição proteica que todos os médicos que estão no programa tanto na atenção primária como na seção especializada, ou mesmo nos médicos que atendem pacientes em programa crônico de diálise, recomendam a restrição proteica. E eles em geral, dão um número, assim, 0,6 ou 0,8 grama por quilo por dia, que é mais ou menos, é bem próximo, assim, da recomendação para uma pessoa que não é portadora de doença renal, mas isso é colocado para o paciente de uma forma que ele passa a acreditar que se ele não comer proteína, ele não vai entrar em diálise. Isso é sempre
e até algumas orientações, é confundido assim o tamanho da fonte de proteína, como um bife, com a quantidade de proteína. Um bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteína, e algumas vezes a restrição proteica ela é tão grande que evita que o paciente coma qualquer tipo ou obtenha qualquer tipo de proteína derivada de animal. E aqui vale a pena ler esse artigo, ele tem uma série de referências. Tudo que a dieta restrita de proteína faz é encolher o paciente ao tamanho dos seus rins. Isso é interessante, essa frase que foi utilizada por esse autor. E essa recomendação de restrição proteica, como um benefício para retardar a entrada do paciente em diálise, ela veio há 40 anos atrás, pelo Dr. Brenner, e foi numa época, primeiro, que ele mostrou isso no modelo experimental, que não foi reproduzido de maneira concreta em nenhum outro modelo clínico, e foi numa época onde não tinha nenhum bloqueador do sistema renina-angiotensina, que hoje traz uma proteção para a progressão da doença renal muito maior do que a restrição proteica. Então, eu vou falar, no meu consultório, eu não faço restrição proteica para nenhum paciente que está em processo de entrar em programa de diálise ou que tem uma doença renal crônica, para nenhuma pessoa que tem que está nessa situação. E o que eu atendo no meu dia a dia são pacientes que até paciente de 90 anos de idade, que tem 2 de creatinina, e veio com restrição proteica e perdeu uma quantidade de massa muscular que não recupera nunca mais. Então, perde 4 ou 5 quilos de massa muscular em poucos meses e depois não recupera mais. Então, quando eu libero a proteína para eles, eu conquisto todos os pacientes liberando a dieta, evitando que esses pacientes façam essa dieta proteica assim, exagerada. A maioria das vezes ele fala, eu não posso comer proteína de origem animal. E proteína de origem vegetal é mais difícil de obter. Então, eu queria agradecer e levar essa discussão nesses 6 meses. O Dr. Lúcio vai contribuir bastante nessa discussão. Ele faz parte, ele está envolvido nas políticas do Programa Nacional de Atendimento desses pacientes, da jornada desses pacientes, e também no estado de São Paulo. Nós estamos procurando ajudar para que essa jornada possa ser aprimorada e sujeita a menos entraves. Eu queria agradecer e passar para o Dr. Lúcio, que tem sempre algum comentário para fazer, que ele faz parte da regulamentação desse programa todo. Bom, obrigado pela apresentação, professor. Acho que a forma como esses dados estão estruturados assim nas esferas de atendimento ao paciente, né, primário, secundário e terciário, ela é bastante rica, né, vai nos guiar ao longo desse semestre nessas discussões. Essa forma de enxergar o sistema de saúde, né, de uma forma bastante integral e horizontal, tem nos ajudado aí nos últimos 2, 3 anos, ou até mais, a propor um novo modelo com ofertas de cuidado integral aos pacientes, né? Muito antes até do próprio poder público iniciar essa discussão com a publicação do Plano Nacional de Atenção Especializada, que aconteceu em dezembro de 2023. Eu vejo um momento muito bom, do ponto de vista de implementar ações que tenham impacto em políticas públicas mesmo, de forma bastante estruturante, para que a gente consiga equilibrar o sistema público de saúde em todos os seus níveis de atenção, de maneira que a gente consiga até replicar em outros modelos de assistência aquilo que nós temos visto no transplante, né? Um exemplo disso é da diálise peritoneal, e eu acho que daí para trás, dentro dessa linha de cuidado, passando pela pré-diálise, o que convencionou se chamar de pré-diálise, e a identificação desses pacientes na atenção primária, acho que acaba se tornando menos difícil, né? Então, acho que esses dados, essa forma de enxergar a organização do sistema público, ela é importante para que a gente amadureça assim, as proposições que nós temos levado ao poder público, de maneira que
torne assim, as crises que nós vivemos aí nos últimos, muito crônica nos últimos anos, que se agudizou aí depois da pandemia da Covid-19, se torne um pouco mais tranquila para a jornada do paciente. Acho que é esse meu comentário. Walter. Parabéns, Luciano. Acho que foi uma apresentação bem ampla, acho que dá os parâmetros para a gente discutir bastante coisa. Tem muito assunto para discutir. Mas foi muito bom, muito interessante. E agora temos que trabalhar em cima disso. Esse é um assunto que nós, como sociedade, especialmente, evidentemente, os nefrologistas, temos que colocar no mapa e discutir em profundidade, né? A busca de dados, sem informações adequadas, nós nunca vamos resolver os problemas. Eu acho que essa ação de vocês aí de levar essa discussão adiante de uma forma intensiva vai contribuir muito para isso. Uma contribuição, né, Medina, tu já mencionaste, são as diferentes realidades, e me chamou a atenção, né, a densidade de nefrologistas nos diferentes estados, onde aparecem ali São Paulo e Rio Grande do Sul, os estados com a maior densidade de nefrologistas corrigido pelo tamanho da população. No entanto, operacionalmente, no estado do Rio Grande do Sul, faltam nefrologistas para atender a necessidade assistencial. Isso é um grande paradoxo, né? Nós temos um número muito razoável. A interpretação mais primária disso é que as pessoas são nefrologistas, mas o mercado de trabalho não as interessa. Então, essa é uma outra matiz que nós vamos ter que analisar com profundidade, tornar a especialidade atrativa para que os jovens que saem das residências queiram trabalhar como médicos nefrologistas. Muito obrigado, aí, excelente apresentação, Medina. Obrigado, Manfro. A Patrícia Abreu. Obrigada para quem entrou agora recentemente. Obrigada, Medina, pela apresentação. A fotografia é essa, os atores são esses. As possibilidades você deixou muito bem clara. E eu acho que, depois de tudo isso que foi colocado, enfatizar que realmente todo esse processo, toda essa trajetória, ela passa por um financiamento que precisa ser adequado e passa por uma capacitação também de toda a linha de cuidado. E aí eu gostaria de enfatizar o que também a gente deve ter boas notícias pelo Aristides em relação à capacitação ou à implementação ou à prática do PCDT publicado pelo Ministério da Saúde agora em 2024. E lembrar que esse PCDT é toda a linha de cuidado e existe uma intenção muito forte do Ministério da Saúde também, pela primeira vez, levar a capacitação e levar esse tratamento conservador para a atenção primária. Então, eu acredito que é o nosso ano, eu acho que todos os players estão envolvidos, e agora colocando também a atenção primária para que esse paciente, quando chegar no pré-dialítico, na diálise, no transplante, ele também chegar com todas as suas complicações mitigadas, seja a anemia, a acidose, o distúrbio mineral e ósseo, e o acesso a acesso, seja ele vascular ou abdominal, para que ele faça a sua trajetória de terapia renal substitutiva também com qualidade de vida, que ele não chegue tão doente como ele vem chegando também para nós especialistas. Então, obrigada pela iniciativa e conte com a SBN, e aí eu me sinto na liberdade também, conte aqui com a gente na Unifesp, para a gente participar dessa jornada. E obrigada pela presença de todos. Então, antes de anunciar a palestra da próxima semana, então, aqui o Hospital do Rim, a Fundação Oswaldo Ramos já tomou uma iniciativa há um ano atrás, que é um programa de capacitação para diálise peritoneal para o Brasil todo. Já teve uma primeira reunião, uma primeira jornada, o Lúcio que está coordenando essa ação. E a ideia do Hospital do Rim é ter a mesma importância assim, no desenvolvimento da diálise peritoneal que nós tivemos no transplante. Isso não envolve nenhum conflito de interesse, porque tem a única empresa, só tem uma empresa que fornece material para diálise peritoneal no Brasil. Então, nós só não tem conflito de interesse com nenhuma forma de conflito de interesse, e é uma possibilidade de oferecer para o paciente portador de doença renal crônica uma opção mais prática e que está mais disponível do que a criação de uma nova unidade de diálise. Outra questão que eu mencionei bastante, como a Patrícia falou,
e o paciente ele chega numa condição bastante sofrida para entrar em diálise, e eu pessoalmente acho que isso está bastante relacionado à dieta que é imposta por esse paciente que não pode comer nem um pouquinho de proteína, então ele chega bastante caquético para diálise, além da falta de acesso vascular, ele chega numa condição com baixa de sarcopenia mesmo. E eu penso que essa orientação ela está sendo exacerbada e vem sendo feita por 40 anos seguidos. Isso tem prejudicado bastante a qualidade de vida desses pacientes nessa sua jornada, que é bastante prolongada. Então, na próxima semana, é o Dr. Aristides Vitorino, ele é diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde. Ele vai estar presencial aqui na Fundação. Ele vai falar sobre o cenário da doença renal crônica no Brasil, de 210 a 223, e um resumo do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Então, quem sabe nós vamos ter alguma informação mais concreta do número de pacientes em diálise, ou até contribuir com ele para que isso possa ser obtido de maneira sistemática. Eu queria agradecer a todos e convidar a todos para participarem da próxima reunião, na próxima terça-feira, com o Dr. Aristides.